O apóstolo Paulo, o missionário dos gentios. Após um breve período de descanso, Paulo iniciou a terceira viagem missionária, ainda de Antioquia, cujo destino veio a ser Jerusalém, onde se tornou prisioneiro do governador romano. Inicialmente, seu único companheiro fora Timóteo, o qual se havia juntado a ele na segunda viagem e permaneceu até o fim como auxiliar fiel e filho no Evangelho. Contudo, alguns outros companheiros estiveram com o apóstolo antes de findar essa viagem. A viagem iniciou-se com a visita às igrejas da Síria, da Cilícia, incluindo sem dúvida a cidade de Tarso, onde nasceu. Continuou a viagem pela antiga rota e visitou pela quarta vez as igrejas que organizara na sua primeira viagem. Entretanto, após haver cruzado a província da Frígia, em lugar de seguir rumo ao norte, para Troade, foi para o sul rumo a Éfeso, a metrópole da Ásia Menor. Na cidade de Éfeso permaneceu por mais 2 anos, período mais longo que Paulo passou num só lugar durante todas as suas viagens. Seu ministério teve êxito não apenas na igreja em Éfeso, mas também na propagação do Evangelho em toda a província. As 7 igrejas da Ásia foram implantadas pelo apóstolo Paulo. De acordo com seu método de voltar e visitar as igrejas por onde ele passou, Paulo navegou de Éfeso para a Macedônia, visitou discípulos em Filipos, Tessalônica, Bereia e aqueles que estavam na Grécia. Depois disso, sentiu que deveria voltar pelo mesmo trajeto para fazer uma visita final àquelas igrejas. Navegou para Troade e dessa cidade passou pela costa da Ásia Menor, de Mileto, o porto de Éfeso. Mandou chamar os anciãos da igreja de Éfeso e despediu-se deles com emocionante exortação. E começou a viagem para Cesareia e subiu a montanha até Jerusalém. Nessa cidade, Paulo terminou a terceira viagem missionária quando foi atacado pela multidão dos judeus no templo, onde fora adorar. Os soldados romanos protegeram o apóstolo da ira da população e o recolheram à fortaleza de Marco Antônio. A terceira viagem missionária de Paulo foi tão longa quanto a segunda, exceto os 480 quilômetros entre Jerusalém e Antioquia. Seus resultados mais evidentes foram a igreja de Éfeso e 2 das suas mais importantes epístolas. Uma, a igreja em Roma, expondo os princípios do Evangelho de acordo com sua própria maneira de pregar, e outra aos Gálatas, dirigida às igrejas que organizara na primeira viagem, nas quais mestres judaizantes pervertiam muitos discípulos. Durante mais de 5 anos, após sua prisão, Paulo esteve prisioneiro. Algum tempo em Jerusalém, 3 anos em Cesareia e pelo menos 2 anos em Roma. Podemos considerar a acidentada viagem de Cesareia a Roma como a 4ª viagem de Paulo, pois mesmo preso, era ele um intrépido missionário que aproveitava todas as oportunidades para anunciar o Evangelho de Cristo. Finalmente, Paulo chegou a Roma, a cidade que durante muitos anos foi o alvo do seu trabalho e esperança. E apesar de se tratar de um preso, à espera de um julgamento, foi permitido a Paulo viver em casa alugada, acorrentado a um soldado. O esforço principal de Paulo, ao chegar a Roma, foi evangelizar os judeus, tendo para esse fim convocado seus compatriotas para uma reunião que durou o dia inteiro. Verificando que apenas uns poucos estavam dispostos a aceitar o Evangelho, voltou-se então para os gentios. Por espaço de 2 anos, a casa em que Paulo morava, em Roma, funcionou como uma igreja, onde muitos encontraram-se.
e ali receberam Cristo como Senhor e Salvador, especialmente os soldados da guarda pretoriana. Contudo, seu maior trabalho realizado em Roma foi a composição de 4 epístolas que se contam entre os melhores tesouros da Igreja. As epístolas foram as seguintes: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Há motivos para crer que, após 2 anos de prisão, Paulo foi absolvido e posto em liberdade. A esse último período, porém, podem pertencer estas 3 epístolas, o ano de 68, Timóteo, Tito e 2 Timóteo, das quais a última foi escrita em Roma. No ano 64, uma grande parte de Roma foi destruída por um incêndio. Disse que foi Nero o pior de todos os imperadores romanos, quem ateou fogo à cidade. Embora a acusação ainda seja discutível, a opinião pública responsabilizou Nero pelo crime. A fim de escapar da responsabilidade, Nero apontou os cristãos como culpados do incêndio de Roma e moveu contra eles terrível perseguição. Milhares de cristãos foram torturados e mortos. Bem assim o apóstolo Paulo, que foi decapitado no ano 68. Essas datas são aproximadas, pois os apóstolos mencionados podem ter sido martirizados antes, mas a estimativa, majoritariamente, diz que Paulo morreu decapitado por volta do ano 68 e ainda assim conseguiu converter os seus algozes. Segunda Coríntios 11, 24 a 27, e depois o capítulo 6, 4 a 5. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, com fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. 1 Coríntios 1, 4, 11 a 13. Até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. O apóstolo Paulo, mesmo sendo o missionário que foi, deixa a mensagem de que sofreu e sofreu muito. Ser missionário é ter o coração em chamas, flamejante. E em 2 Coríntios 4, 16 ele diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação, à medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Você, missionário, faça como o apóstolo Paulo.
Permaneça firme no Evangelho, permaneça firme na sua missão, porque no final Deus tem vitória para você. Deus tem algo reservado para você. Que Deus te abençoe e que possamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo.